Naquela hora eu não conseguia ter a dimensão do que eu iria viver, das dores que tomariam conta da minha vida e a prova delicada que eu passei, grave mesmo, que poderia por fim e termo a minha encarnação e ao meu trabalho. Então ele me disse, se você quiser ser internado no manicômio amanhã, você saia daqui e diga que estava conversando com o Humberto de Campos. Em 2014 eu fui participar de um congresso espírita em Goiás e encontrei na porta do hotel o palestrante, uma pessoa referência no meio espírita, Haroldo Dutra, junto com o Júlio Corradi. E naquela época o Haroldo estava muito unido e vinculado ao Instituto Ser. Então eles me convidaram para jantar. Eu aceitei, nós fomos jantar aquela noite e o Haroldo estava fazendo palestras acerca do livro Boa Nova. O livro Boa Nova do espírito Humberto de Campos, Irmão X, psicografado pelo Chico, tem 30 capítulos. Ele iria fazer 30 palestras. Já tinha feito 9. No jantar eles me deram de presente 9 DVDs das 9 primeiras palestras que Haroldo estava fazendo. Eu levei para casa e eles me sugeriram que eu tentasse adaptar para criança ou para adolescente. Projeto esse que está saindo agora, né? Eu agradeci, nós jantamos e um tempo depois, 2 meses depois, o Júlio Corradi me enviou uma mensagem pelo Facebook dizendo que eu precisava ir em algum momento em Belo Horizonte. Eu morava aqui em Santos e o Instituto Ser é em Belo Horizonte. E eu disse que tudo bem, né? A qualquer momento eu iria. Passaram-se mais uns dias e ele me mandou uma mensagem dizendo, você tem que vir a Belo Horizonte porque aconteceu algo aqui do seu interesse. Então a gente conversou, falamos por telefone e eu disse para ele, arruma um lugar para que eu possa dormir em Belo Horizonte, para que eu não pague hotel, e eu vou comprar as passagens. Então eu comprei as passagens logo depois que desliguei o telefone. 15 dias depois, se eu não me engano, voei para Belo Horizonte. E quando eu desci, me desembarquei no aeroporto de Confins, o Júlio Corradi, era 11h30 da manhã, o Júlio Corradi me pegou no aeroporto. Quando eu entrei no carro, era 11h30 da manhã, ele me disse assim, olha, Deilson, o Instituto Ser está tomando muitas decisões aqui na estruturação do nosso trabalho e a gente só toma decisões baseadas na orientação da espiritualidade. E tem muitos espíritos se comunicando conosco. Nosso trabalho é muito sério, etc, etc. E aconteceu um fato aqui, se você não quiser acreditar e quiser voltar para sua casa, não tem problema, eu te levo de novo para o aeroporto, etc. Eu disse a ele, olha, a sua conversa está meio estranha, né? Ele disse, não, é que se você não acreditar, disse a ele, olha, Júlio, você pode falar, seja o que for, né? Não importa. Ele me disse, olha, o que acontece é que não fomos nós que te chamamos aqui. Eu disse, olha, você me mandou mensagem, o Facebook era seu, eu falei contigo, você disse que eu deveria vir aqui porque aconteceu algo do meu interesse e você disse que não me chamou. Não fomos nós. Mas quem foi então? Foram os espíritos. Os espíritos me chamaram? Eles te chamaram. Eu vou te levar para almoçar agora e quando for 14 horas tem a reunião mediúnica. Aí o espírito incorpora lá na Mary e você fala com ele, pergunta para ele por que ele te chamou. É evidente que aquilo eu estava acreditando que eu estava vivendo um delírio, porque não é possível alguém me chamar para sair de São Paulo para Belo Horizonte para dizer que os espíritos me chamaram. Fomos para o shopping e eu só consegui comer 3 folhas de alface, né? Tamanha ansiedade e a situação que eu experimentei. Passou o tempo e 14 horas nós chegamos lá na creche Meimei, no Instituto Ser, naquela época. Então eu conheci ali as filhas do seu Lúcio Abreu, as sobrinhas do seu Honório Abreu, que foi quem ensinou o evangelho para o Haroldo Dutra. Elas me receberam muito bem, falaram dos meus livros infantis que elas já conheciam, etc. Deu 14 horas, nós fomos para uma mesa como essa, um pouquinho mais comprida, uma mesa nesse estilo retangular. Eu sentei aqui, uma sobrinha do seu Honório Abreu aqui, na minha frente sentou uma mulher que eu nunca vi na minha vida, do lado dela sentou a outra sobrinha do seu Honório e do meu lado esquerdo sentou o Júlio. Ele pegou o gravador, ligou, colocou na mesa, fizeram a leitura de uma mensagem, a prece, o espírito incorporou na mulher que estava na minha frente e disse assim para mim, eu pedi para te chamarem aqui porque a gente fica do teu lado te falando as coisas e você não escuta, não presta atenção. Então aquilo foi um impacto muito profundo, eu fiquei assim, sem saber o que dizer, mas aí ele me disse assim, você sabe aquele texto que você estava escrevendo, que está guardado assim, assim, assim? Eu falei, sei, ninguém sabia, porque só eu que sabia do texto. Pois é, aquele texto nos interessa publicar, porque ele é nosso. É um texto que eu escrevi 3 capítulos e levei 14 anos para escrever o resto. E aí ele começou a citar outros textos e dizer outras coisas que foram me colocando os meus pés no chão, de certa forma, e me trazendo essa realidade de que eu era, dentro desse trabalho realizado, um instrumento. E eu não me dava conta. Ele conversou comigo 53 minutos. Eu tenho a conversa guardada e gravada até hoje. Isso já faz mais de 10 anos, 12, 13 anos. Ele me orientou, ele falou da minha vida sem me expor na frente das pessoas. Conversou. Eu chorei muitas vezes. Ele, de certa forma, me preparou para problemas graves que eu teria depois, me aconselhando a ser dócil para o que iria me acontecer, para não recalcitrar, não me rebelar, para ser dócil. Eu não imaginava o tamanho das lutas que viriam depois. E uma frase ficou na minha cabeça até hoje e eu não tenho como não repetir. Não, 2 frases, na verdade. Ele me disse assim, você é muito tolerado e pouco querido. E foi falando, me acolhendo e disse assim, se daqui a um tempo faltarem braços humanos para te abraçar, nunca se esqueça
esqueça que os braços do Cristo estão abertos para você. Naquela hora eu não conseguia ter a dimensão do que eu iria viver, das dores que tomariam conta da minha vida e a prova delicada que eu passei, grave mesmo, que poderia por fim e termo a minha encarnação e ao meu trabalho. Então ele me disse: se você quiser ser internado no manicômio amanhã, você saia daqui e diga que estava conversando com o Humberto de Campos. Eu fiquei absolutamente num estado assim, aparvalhado, sem entender tudo aquilo. Hoje eu entendo, né? 15 dias depois ele me mandou outro áudio, eu não estava lá. 15 dias depois eu estava em São Paulo, com novas orientações, com um roteiro de estudo, de livros para estudar, e disse que sempre estaria comigo e que havia uma grande quantidade de espíritos que gostariam de escrever, né? Enfim, essa experiência realmente eu tenho lá gravado, então eu tenho a prova, mas é algo que jamais eu não tenho como esquecer e que eu sempre guardei para mim, porque eu não queria expor. Naquele momento pareceria uma apelação, como se eu quisesse me promover, e hoje não há essa necessidade. Então eu conto, porque para você que está aqui comigo, esses mesmos braços do Cristo estão abertos. Para você também, não é para mim. Eu não tenho não existe uma predileção pelo Adeilson. Existe um amor por todos os filhos de Deus, só que nós precisamos ter consciência de que somos filhos de Deus, com direitos, mas também com deveres. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.